professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é conflito entre Israel e Palestina. Bom, a gente vai ver aqui o conflito por uma outra perspectiva, os principais conflitos que existiram entre as regiões. A gente viu o conflito da Guerra de Independência, que foi o primeiro, que criou uma demarcação, né? E agora a gente vai ver os conflitos subsequentes dessa guerra especificamente. O outro conflito, além da Guerra de Independência, que foi em 1949, foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Os palestinos, que eram apoiados pelo Egito, Síria e Jordânia, eram árabes também, islâmicos também, então por isso tinha essa identificação, vão atacar Israel. Só que com a vitória de Israel aumentou seu território com as terras da Síria, que é as colinas de Golã, Egito, faixa de Gaza e Península do Sinai, e Jordânia, a Cisjordânia. Então, a ideia desse ataque era tomar as terras de Israel e retirar Israel, destruir Israel do mapa. A consequência disso é que eles perderam mais territórios porque Israel estava mais fortalecido e militarmente mais desenvolvido, principalmente porque eles recebem apoio dos Estados Unidos. Então, aqui é o que a gente tem de território antes e depois da Guerra dos 6 Dias, como é que funcionou. Antes da Guerra dos 6 Dias, essa região aqui pertencia ao Egito, que é a área da Península do Sinai. Como a gente viu do acordo de Camp David, que foi os acordos de paz que aconteceram, ele só vai ser devolvido na década de 90. A Jordânia vai perder a região da Cisjordânia, que vai avançar. Gaza, que também era conectado ao Egito, e as colinas de Golã das Sírias, que são importantes porque são as nascentes do Rio Jordão. Tá? Então essa é o que a gente tem. Hoje em dia, o Egito já retomou a Península do Sinai, mas Gaza continua tendo uma ocupação bastante concentrada de palestinos, e a Cisjordânia já não é mais uma área contínua de palestinos, e sim intercaladas entre cidades palestinas e acampamentos judaicos bastante concentrados. É uma área disforme nesse sentido. Bom, as outras guerras que a gente tem é a Guerra do Yom Kippur, em 1967, realizada no Dia do Perdão, que é uma comemoração específica para os judeus. Os países árabes fizeram um uso político do petróleo, restringindo a produção e diminuindo o fornecimento, os choques de petróleo. O que acontece? Os países árabes decidiram atacar Israel no Dia do Perdão, no Yom Kippur. Eles investiram nesse processo para tentar pegar o Israel de surpresa. Aconteceu que a reviravolta foi muito grande e Israel conseguiu vencer e manter seus territórios, não teve uma mudança de território. Mas, apesar dos países árabes terem perdido, não terem conquistado o que queriam na guerra, eles vão perceber que pode-se usar o petróleo como arma. Como a gente viu numa outra aula, a OPEP ela é uma organização dos países produtores, dos países exportadores de petróleo. Eles vão utilizar a diminuição da produção de petróleo como uma arma para tentar intensificar e acender uma luz para o cenário internacional de o que estava acontecendo na Palestina, dos problemas que estavam criando. Então, eles vão criar esses eventos nos choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo é justamente ligado à guerra do Yom Kippur, tem essa ligação. Intifada. As intifadas são nomes dados às revoltas que vão acontecer, onde os palestinos vão retribuir com pedras. Então, a intifada, ou a revolta das pedras, a primeira intifada teve início nos anos 80, a segunda iniciou-se em 2000. Elas são ligadas muitas vezes, a segunda inclusive, pela presença do Ariel Sharon em áreas sagradas, árabes pisando com os pés calçados, o que não é permitido pelos islâmicos. Então é uma questão, a utilização de paus e pedras contra o exército. Bom, Jerusalém. A gente viu que Jerusalém é uma região internacional e ela é dividida por várias perspectivas. Bom, os palestinos. Para os palestinos, por que Jerusalém é uma área de disputa? Hoje em dia ela pertence a Israel, mas ela deveria ser uma área internacional. Porque para os palestinos a presença da mesquita do domo da rocha de ouro, a rocha de Al-Qaza, sagrados, na porção oriental. Seria onde o profeta Maomé subiu aos céus conforme a crença muçulmana. Então aqui é vista de Jerusalém, a mesquita do Domo de Ouro. Para os israelenses, é a única capital do centro de vida judaica quando o povo habitava a Palestina, E é onde viu o rei Davi, e é onde está o Muro das Lamentações. Aqui está a Torre de Davi e atrás está o Muro das Lamentações. Então, a gente vê que Jerusalém, que está dentro do território israelense agora, tem
elementos, né, monumentos sagrados para as duas religiões. Por isso que é tão intenso essa disputa, né, porque cria uma questão religiosa importante. Bom, extremismos, né? Essas disputas vão gerar extremismos e vão agravar mais a crise. Quais são os principais grupos radicais que atuam nessa situação que são extremos, né? Os grupos radicais de ambos lados não aceitam os acordos estabelecidos. Muitas vezes, inclusive, vão acabar influenciando, como a gente viu com o assassinato do Isaac Rabin em função de um extremista, né? E com o assassinato dos respectivos líderes que aceitam melhor a convivência entre o Estado palestino e o Estado judeu. A gente tem entre os árabes o Hezbollah, que é o Partido de Deus, né, que fica no Líbano, Hamas, Jihad, que não aceitam a OLP e os acordos de paz, né, não aceitam uma oposição de paz. O Hamas é um pouco mais benéfico agora, está na coalizão, mas ainda assim é mais resistente a esse acordo, acredita na guerra. E Israel tem o Kars, o Yesha e o Eyal, que são partidos mais radicais e grupos mais fanáticos religiosos, né? A forma de utilização, principalmente dos árabes, que não contam com o exército equipado, é os atentados terroristas e os homens-bomba. A justificativa que eles vão usar para isso é a Jihad, que é um nome dado, segundo o Corão, para uma guerra santa. Isso gera uma questão de interpretação, porque muitos vão dizer que Jihad, na verdade, não significa que você vai promover uma guerra exatamente. Sim, significa que você vai promover uma guerra interior contra o mal para que Allah possa sobreviver. Então isso gera ali uma tensão grande entre esses grupos, né? Então você mostra aí que tem extremismos dos dois lados. Bom, existe uma questão humanitária também, que é o Muro de Israel. A gente, quando fala de migração, fala de muros, como o Muro de Joana, e o Muro de Israel também existe. Então, numa tentativa de barrar alguns atentados, né, de criar uma separação, em 2012, dois israelenses começaram a construir um muro entre Israel e a Cisjordânia, visando proteger seu território contra ataques terroristas palestinos. Essa construção, claro, vai gerar uma série de tensões e críticas, muito porque vão achar que esses muros servem como forma de sufocar os palestinos em uma área confinada, então estariam prendendo, criando verdadeiras crises humanitárias em relação à construção desse muro, e o que coloca mais uma vez uma tensão entre o posicionamento de Israel e da comunidade internacional em relação aos palestinos, né, e a comunidade árabe ao entorno. Bom, aqui são algumas imagens da guerra, só para a gente ter a noção da extrema escalada de violência. Se a gente for olhar Gaza, por exemplo, destruída após os ataques, muitas vezes as bombas destroem uma região, destroem os colégios, o número de mortes é bastante elevado. A gente vê aqui escombros, né, regiões bastante sensíveis, como a gente vai ver, a maior parte das imagens são do lado palestino. Não quer dizer que o lado israelense não sofra também, né, mas as perdas materiais são mais sentidas do lado palestino. E aqui o avanço dos tanques, né, o aparato de guerra e a destruição causada. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!